Hoje é dia de ceia. Então é muito importante, os cristãos, né, nós somos muito bem ensinados, né, que a ceia é um dia especial, um dia que eu não posso faltar na igreja. Né? Por quê? Porque Jesus ele falou assim, né, fazer isso todas as vezes que reunir. E aí vocês vão lembrar, né? Vocês vão lembrar em minha memória. Mas Jesus, né, em uma das partes dos evangelhos, na hora que estava falando sobre a ceia, tem uma parte do evangelho que Jesus ele disse assim: não vamos mais cear comigo até aquele grande dia. E nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. E Jesus ele pode arrebatar a igreja a qualquer momento, né? Nós sabemos que para isso vai ter que se revelar o anticristo, né? Então Jesus não arrebata a igreja enquanto não levantar um líder mundial. Mas a gente já não sabe se não tem esse líder mundial, né? Porque já tem vários personagens aí, né? Que alguns teólogos dizem que eles cumprem todas as características de um líder mundial. E os outros sinais também, né? Por exemplo, a fé esfriaria. Vocês viram que depois da pandemia, né? Todo pastor, a gente nota, o povo perdeu todo mundo perdeu aquele afoito de estar junto na igreja, né? Parece que esfriou. E eu converso com vários pastores, né? Todos eles falam, a minha igreja não é mais a mesma. E também, né, nós vemos muitos sinais também por causa dos governos, né? A gente pode ver que agora rumores de guerra por tudo quanto é lado. Então, a qualquer momento, Jesus, ele pode arrebatar a igreja. Mas suponhamos, né, que Jesus demora ainda um pouco para arrebatar a igreja. Nós estamos vendo gente morrer todo momento, né? A todo momento. Quantas vezes, né, nós conversamos com uma pessoa hoje, né? E amanhã nós vamos no velório dela, né? Tem pessoas que morrem, né? Pessoas conhecidas da gente, ela morre. Às vezes a gente conversou com ela cedo, de tarde você recebe a notícia, fulano morreu. Mas eu tive com ele hoje, né? E qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. E todo o evangelho, né, todo o evangelho, toda a Bíblia, ela foi escrita para poder nos salvar da morte eterna, da condenação eterna. E eu sempre falo assim, né, vamos pensar um pouquinho. Esses tempos atrás eu quase morri, né, com aquela desgraça que estava aí na pandemia, Covid. Mas vamos pensar o seguinte, né? Naquele momento ali, eu achei que eu poderia morrer mesmo. E eu fiquei tranquilo, porque eu falei assim, bom, se eu não estiver preparado para a minha morte, eu faz 29 anos, 30 anos que eu estou servindo a Deus em vão, né? Então eu me cobrei, eu falei assim, eu não posso estar despreparado. E eu procurei ter ânimo, ter esperança com a possibilidade da morte. Ainda mais que fiquei sabendo, vários pastores morreram, vários colegas meus da cidade morreu, né? Então, eu fico pensando assim, se você tivesse uma notícia assim, bem simples, falando assim, daqui 3 horas você vai morrer. Ou igual Ezequias, né? Arruma a tua casa, que essa doença é para a morte. E aí, né, querido, olha bem, tudo aquilo que nós estamos procurando até a Deus para nos ajudar, para nós sermos felizes, acabou. Não vai ter importância nenhuma. Mas o que vai contar é o teu relacionamento com Deus, é a única coisa que vai contar nesse momento. Nesse momento. Só que olha bem, né? Jesus falou assim, orai e vigiai para que aquele dia não vos pegue de surpresa. E no dia da ceia, é para nós pensarmos nisso. Então, olha bem, eu vou resumir bem simples aqui para você, para nós entrar num texto, tá? Bem simples. A nossa fé, ela acredita assim, tá?
que a qualquer momento Jesus vai arrebatar a igreja. Quem vai ser arrebatado? A noiva prudente. A noiva que não vai estar ocupada com coisas desse mundo. Ela vai estar primeiro ocupada com Deus, que é o que Jesus falou, buscar em primeiro lugar. Quando o pastor convida você para participar da obra da igreja, às vezes você fala, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. Ninguém está querendo te dizer o que é certo e o que é errado na tua vida. Mas o pastor está te dando uma chance de você ver se tem jeito de você servir a Deus em primeiro lugar. Porque o que você está servindo que não for a Deus, isso faz com que você esteja fazendo coisa para este mundo e não para estar pronto para o arrebatamento. E nós vamos ver, né, que nesse arrebatamento, a hora que a igreja é arrebatada, nós entra na pregação de hoje, né, a bodas do Cordeiro. E aqui na terra começa uma grande tribulação, que vai demorar 7 anos, 3 anos e meio de paz, e 3 anos e meio o anticristo se revela como a própria manifestação do mal, como aquele que está enganando. Aí Jesus, quando nesses 3 anos e meio, na profecia bíblica, não fala mais de igreja, acabou a igreja. Toda a igreja que tem que ser arrebatada, foi arrebatada com o Senhor, está com o Senhor lá nos céus. Nos primeiros 3 anos e meio, quem morreu por não aceitar a besta, por não servir a besta, também vai ser ressuscitado e vai participar dos finalmente, lá da ceia do Senhor. Né? Aí termina a ceia, a bodas do Cordeiro. Quando terminar a bodas do Cordeiro, o Senhor desce junto com a igreja. O Senhor e o seu exército desce junto com a igreja na terra para destruir os inimigos do povo de Deus. Só que esse povo de Deus é o judeu. Eles vão estar, o mundo inteiro vai estar concentrado para destruir o povo judeu, cercando Jerusalém. E Jesus desce no Monte das Oliveiras e mata toda a humanidade, menos o povo judeu. A Bíblia cita 12 mil de cada tribo. Uns falam que é figurativo isso, outros falam que é literal. Não sei, porque é um povo que Deus sabe quem é. Esse povo vai repovoar a terra. Vão ficar aqui, o resto tudo Jesus vai matar. Mata tudo. E mata que jeito? Segundo as profecias, vai ser com praga, com doenças terríveis, né? Assim, segundo as profecias. E aí começa o reino milenar de Jesus. Esse reino milenar vai durar 1000 anos. E nós vamos estar reinando com Jesus aqui na terra. Acabou 1000 anos. Esse 1000 anos Satanás será preso. E os 2 líderes, o líder religioso e o político, já vão inaugurar o lago de fogo. Eles vão ficar 1000 anos no lago de fogo. Mas Satanás ainda vai, né, estar preso em outro lugar. Vai ainda estar sendo guardado. Por quê? Porque esse povo que vai ser criado, que vai ser gerado aqui, eles vão ter a oportunidade de escolher também a salvação em Jesus ou não. Só que é outro tempo, né? Vai ser outro tempo. Acabou 1000 anos, aí vai entrar esse cântico que nós cantamos aqui, né? Morte, choro, tristeza e dor. Satanás será solto, enganará as nações de novo, né? Mas aí Jesus vai destruir ele, vai jogar ele no lago de fogo. Aí vai vir o final dos tempos, né? E Deus vai chamar novo céu, nova terra. Todos os povos daí serão ressuscitados, serão julgados, serão jogados no lago de fogo, ou vão ter o que tiver o nome escrito no livro da vida, também vai ser
salvo, vai morar com Deus. Amém, querido? Então, olha bem, resumi bem rapidinho aqui, por quê? Porque o que eu quero falar mesmo é sobre a importância de você estar pronto para entrar nessa ceia. O anseio nosso agora, ele deve ser cronológico. Por quê? Por que nós vamos estar preocupados com o que vai acontecer daqui 1000 anos, sendo que nós temos que cuidar do arrebatamento da igreja? Nós temos que estar prontos para o arrebatamento. E a primeira coisa que nós temos que estar ansioso é não deixar de entrar nas bodas do Cordeiro. Para você entender, a palavra bodas, no original, ela significa grande festa. E dá para você ter uma ideia, né? Pelo casamento que nós tivemos aqui. Então, prepararam aquele casamento. Foi uma coisa extraordinária. Foi um momento muito, muito glorioso. Então, assim também, as bodas do Cordeiro estão sendo preparadas. Só que eu não sei se vocês viram que tem os convidados. E o pastor até falou, né, que aqueles convidados, eles foram convidados por quê? Porque eles eram pessoas especiais para os noivos. Então, também, né, querido, nós temos os convidados para a ceia. E nós vamos ler que Jesus, ele profetizou esse convite para a grande ceia, lá em Mateus, deixa eu ver onde é que eu escrevi aqui, Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15, põe lá para mim, vamos lá. De novo Jesus usou parábolas para falar ao povo, e ele disse, vamos lá, o reino dos céus é como o rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou os outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda, outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados e bateram e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas, convide todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas, reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei, o dono da festa, não é o filho, o dono da festa, entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupa de festas. E perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Em outra versão fala, ele ficou quieto, calado. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés, as mãos deste homem e o joguem fora.
na escuridão. E ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são os escolhidos. Essa parábola, ela é uma parábola explicando algo literal. Tanto é que o primeiro convite, a Raquel é prova disso, que ela fez os estudos bíblicos. Quem assistiu sabe disso. Quando eles rejeitaram, né? Por quê? Porque eles estavam ocupados com as coisas desse mundo. Mas tem a segunda turma, que eles mataram os servos de Deus. Eles rejeitaram, eles perseguiram. E Jesus falou o seguinte: o que o Senhor fez? Ele acabou com a cidade daqueles caras, queimou. E ali já era Jesus profetizando o que, como é que chama aqueles romanos lá que foram lá e destruíram Jerusalém, queimaram a Jerusalém, o templo, esqueci o nome agora. Não, Jerusalém, depois de Jesus, depois que, esqueci o nome agora. Eles acabaram com Jerusalém. Então Jesus, ele profetizou ali, né? Ele profetizou várias vezes que depois que ele ia morrer, aquele povo ia rejeitar e Jerusalém ia ser destruída. Jerusalém foi totalmente destruída. Então ali, né, depois também Jesus fala assim, então mandou os empregados. Então os primeiros empregados, né, que Jesus estava falando ali, eram os profetas do Antigo Testamento. Os outros eram os apóstolos. Os apóstolos foram e pregaram para o povo de Israel primeiro. Tanto que o apóstolo Paulo falou assim, a minha obrigação era pregar para vocês primeiro. Vocês rejeitaram, então agora eu vou para os estrangeiros. E foram, e Paulo saiu pregando para todo mundo. E João fala assim, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus aqui, ele está mostrando assim, né? Que havia a promessa da bodas do Cordeiro, né? E ele estava fazendo essa parábola, contando algo que literalmente Deus estava para fazer. Que vai acontecer esse fato na hora do arrebatamento. Mas uma coisa que nós vemos aqui, é que vai ter gente que vai ser arrebatado, e depois o pai vai entrar lá no meio da festa, e vai ver que aquela pessoa não tinha uma vida de acordo, entende? Com aquilo que era exigido para entrar na festa. Então vamos dar um exemplo assim, né? Aqui nós vamos fazer, vai ter uma festa legal, então a pessoa que está te convidando, ela vai falar o traje que você tem que ir, né? Vocês podem ver que os padrinhos, as madrinhas do coisa lá, eles citaram o traje que era para eles virem. E eles vieram tudo com aqueles trajes. E o traje que vai ser exigido nessa festa do Cordeiro, a Bíblia fala, né? Dessa festa, lá em Apocalipse capítulo 19. Põe lá para mim, filha, 19, de 5 a 9. Então veio do trono o som de uma voz que dizia: louve o nosso Deus, todos os seus servos, todos os que temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí vi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, e como fortes trovões, que diziam: aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei, Ele reina. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para o recebê-lo. A ela foi dado o linho finíssimo,
o linho brilhante e puro para se vestir. O linho são... Leiam lá para mim, gente. Então, se nós não tivermos aqui nos preparado, olha bem, se nós não tivermos preparado, a Bíblia é bem clara, querida, assim, ó, quem habitará? A turma pensa que porque você é salvo pela graça, você pode viver de qualquer jeito. Que você não tem que ter compromisso com Deus. E você pode ver, né, que todas as vezes que fala dos salvos que estão nessa festa aí, fala do povo de Deus, mas fala de servo. Você viu que o irmão testemunhou do motorista aqui, que foi evangelizado, e imediatamente ele passou a ser o que de Deus? Servo. E a igreja, ela não entende isso, ela pensa que a salvação é pela graça, ela não tem que ficar servindo a Deus. A igreja precisa, querido, entender. Jesus, ele falou assim, ó, uma das coisas que me preocupa muito é a unidade. Entende? E para ter unidade, você precisa aprender a amar. E como é que eu vou aprender a amar? Você também tem que aprender a lidar com diversidade. Precisa. Porque sem amor, querido, nenhuma obra é validada. Olha bem para vocês verem, né? A Bíblia está dando aqui uma ênfase de que nós podemos enganar até Jesus e ser arrebatado. Mas na hora que o pai chega para passar revista, para ver se a noiva está do padrão para o seu filho, ainda ele vai, no arrebatamento ele vai falar assim, ó, não te conheço. Você é um penetra aqui. Né? E se alguém for arrebatado e não for servo de Deus, e lá nessa situação, a Bíblia fala que a pessoa fica muda, sem palavra. Ela não tem o que responder para Deus. Então, quando o pastor está falando assim, gente, se envolva. Né? Ontem, a Ana Paula comentou comigo que alguém falou para ela assim, pastor, já falaram para mim que o tempo da igreja é outro, que agora o senhor tem que pagar para limpar a igreja. Falei, gente, se eu tiver um ministério igual esse, tiver que arrumar um empregado para pagar salário, para poder limpar, eu sou o primeiro, querido, que acabo com isso. Agora, olha bem, a falta de unidade. Quem não vem limpar, às vezes tem outro trabalho. Que quem está vindo, ele não faz aquele outro, então não tem que ficar julgando. Por exemplo, a Raquel e o Dorival não vêm aqui limpar. Eles não têm que atrapalhar, mas eles também às vezes não podem vir. Mas eles fazem coisa que a igreja não faz. Pegaram? Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ter unidade, porque não está em risco aqui o ministério, está em risco, querido, a tua salvação. E o ministério é uma ferramenta para nós estarmos prontos para o arrebatamento, não é? Aqui é uma ferramenta. E Deus não pode nem trazer pessoas aqui, né? Por quê? Porque não pode, porque enquanto não resolve essas coisinhas do teu coração, essas picuinhas, porque você ainda é cheio de problemas, cheio de divisão, cheio de crítica, cheio de julgamento. E sai daqui, vai para outra igreja, começa tudo de novo. Se emociona nos primeiros, tal, depois a sua natureza começa a manifestar, e aí você não entende que você tem que lutar contra essa natureza. Como é que eu luto contra essa natureza? Olha para o pastor é o anjo da igreja. Fala assim, o pastor errado está certo, porque o segredo é eu não seguir o meu coração. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem que seguir um líder, sabe por quê? Porque se você não seguir o líder, e o outro também não seguir, então nunca vai ter unidade. Porque um não pode olhar para o outro. Tem que olhar para um ponto. Pegaram, gente? Tem que olhar para um ponto. Isso não é só na igreja, é no seu trabalho. Você tem que olhar para o patrão, pronto, acabou.
Porque se cada empregado for fazer o que quer, você quer fazer o que você quer porque você acha que você está mais certo, mas você já pensou, entra outro lá também, faz o que quer porque ele também acha que está certo, daqui a pouco entra outro lá, vai fazer o que quer porque acha que está certo, e o que vai virar essa empresa? Usa a cabeça, larga a mão de ser tolo, para de ser idiota. Você vai, querido, está colocando em risco a tua vida, a tua salvação, e depois que estiver lá queimando, chorando, no ranger de dentes, de dor, de sofrimento, e falando, até quando, Deus? Não tem mais fim, não tem mais volta. E o Senhor, querido, Ele sonda nós, querido, é para tratar. E aí você não gosta de ser confrontado, você não gosta de ser... E quem é que vai te confrontar? É o patrão, é o pastor, é o líder, é teu pai, tua mãe. O importante não é ele estar certo ou ele estar errado. O importante, querido, é você saber que quem vai se condenar é você mesmo. E se Deus levanta uma ferramenta, uma circunstância, uma situação para poder corrigir o teu coração, né? Está havendo uma divisão lá no seu trabalho de ideia. Volta para o patrão e chama o companheiro também. Vem cá, ó. O patrão contratou nós com essa finalidade. Vamos pegar firme. Mas não. Eu não gostei do jeito do patrão, não gostei do jeito do coisa. Eu não gostei do que ele falou. Eu acho errado o que ele está fazendo. Mas você está sendo contratado para quê? Então, na igreja é a mesma coisa. Nós estamos na igreja, que primeiro, primeira coisa que nós temos que saber, nós estamos na igreja, primeiro, para ser salvo. Segunda coisa, para poder obedecer e fazer a obra para não perder a salvação. Depois, ganhar o maior número de almas, porque esse é o serviço do contrato, o propósito do Senhor. É que nós possamos ganhar almas, não perder. Não perder. E aí Jesus falou assim, vós sereis conhecidos como meu discípulo. Qual que eram as condições para ser discípulo dele? Duas coisas. Obedecer, se vocês fizerem o que eu vos mando. Pronto. Aí vocês, segunda coisa, amar um ao outro. E toda a Bíblia, ela mostra que o que une nós é o amor. Sem amor, tudo que você faz de certo está cancelado. Então você vem na igreja, quando você está aprendendo alguma coisa, você está abrindo mão de alguma coisa, Deus te dá leis e critérios para poder você obedecer, entende? Obedecer com o propósito de ser transformado para poder ser arrebatado e fazer parte dessa grande festa lá no céu. Ou seja, o importante, querido, é você entender. Existem duas razões muito fortes para você deixar Deus te tratar na igreja. E você mostrar esse fruto lá no seu trabalho, lá na sociedade. Existem duas razões muito fortes, querido, que está para acontecer a qualquer momento. A primeira coisa é ficar na grande tribulação. Quem aqui quer ficar na grande tribulação? Quem quer ficar? Agora olha bem, ficou na grande tribulação, né, querido? É só a compra da passagem para ser lançado no lago de fogo. Vai para o inferno, depois de 1000 anos, lago de fogo. O que você tem que entender? Existe o paraíso, existe o inferno, existe o lago de fogo e existe o reino dos céus. Os céus. São coisas distintas. Pegaram? Quando você for para o inferno, querido, lá é uma antessala do lago de fogo. Lá o negócio já é sofrimento, dor, ranger de dente, né? E tudo e tal, e não tem mais fim.
Só que vai chegar o dia que Deus vai te ressuscitar. Mas você está lá no inferno, você vai ser ressuscitado para quê? Para pegar um corpo físico, imortal, igual de Jesus, para ser lançado no lago de fogo. Então, lá no inferno ainda você vai ficar torcendo para demorar. Mesmo durando 1000 anos, porque lá o negócio vai ser feio. Agora, olha bem para você ver. Agora, quando Jesus estava lado a lado com aquele ladrão, o que Jesus falou para ele? Ainda hoje estará comigo no... Então, quem morre vai estar num paraíso. Aonde é que você vê paraíso na Bíblia? Quando Deus criou a terra e colocou Adão, né, no paraíso. O jardim era um paraíso, né? Quando nós tínhamos aquelas experiências bem gostosas naquela época, nós estávamos no avivamento, quantas pessoas foi passear no jardim de Deus, né? Foi arrebatado, passear no jardim e tal. Então, você vai ficar no lugar, querido, há 1000 anos. 1000 anos não, 1000 anos é para quem não é a geração da igreja, né? Mas as pessoas que não são da geração da igreja estão no paraíso. E elas, depois que Jesus vinha, vão ficar 1000 anos lá ainda. Mas aqueles que são igreja estão no paraíso, mas vão receber corpo e vão reinar com Jesus 1000 anos. Olha bem, o que Jesus falou? Não tem um profeta que é maior do que João Batista. Nenhum. Diga comigo, ninguém foi maior do que João Batista. Fala aí. E você sabe o que Jesus falou? Se você for o menor no reino dos céus, eu sendo o menor no reino do céu, eu sou muito maior do que João Batista. Agora, isso não é porque eu sou bom, é por causa do tempo, do momento. O momento de hoje é a igreja. Você tem aquela imagem que a Raquel colocou quinta? O momento da igreja é o momento mais importante da história. Por quê? Porque nós somos os remidos por Jesus. Nós somos os transformados pela manifestação da glória de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a manifestação dos filhos de Deus. Pegaram, gente? E aí você não entende, né? Que se você não colocar, então, as coisas de Deus em primeiro lugar, você está fora. Você está fora. Se você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, mesmo você errando, você está certo. Agora, se você, querido, não colocar a obra de Deus em primeiro lugar na tua vida, mesmo você acertando, você está errado. Muitas vezes nós ficamos pensando assim, que buscar experiência com Deus é a coisa mais importante. Não, querido. A coisa mais importante é você estar deixando o Espírito de Deus te transformar. É você estar trabalhando para que Deus possa mudar a tua vida. Ontem, eu acho que foi a melhor ministração que eu fiz para os meninos ali ontem, de salvação. Ontem, aqueles meninos, tinha uns 40 aí. Eles deram uma briga ali, aí quase metade deles estava indo embora. A sorte que eu cheguei na hora. Parei o carro, falei, onde vocês vão? Mas vai embora. Teve uma briga ali, aí eu falei, vamos lá conversar com o pai. Aí vieram conversar comigo. Eles falaram, pastor, não é normal, não é justo nós brigar num lugar desse, né? Um lugar desse que a gente tem que ser santo e tal. Mas aí eles contaram o que aconteceu. Eu falei assim, então, pior do que a briga, agora é vocês ir embora, porque eu vim aqui só para trazer uma mensagem para vocês. A igreja investiu num lanche para vocês. Agora vocês vão embora? Tem que ganhar alma, querido. Então, olha bem, é que esse caminhoneiro que o Dimar falou ali, é assim que nós temos que ser. Trazer pessoas para a igreja, evangelizar, pregar a todo tempo, contar o seu testemunho, contar o testemunho dos outros, falar do que Deus fez. Tem que ganhar alma, não pode perder. Se você tem um jeitão, né, que perde,
reconhece, vai pedindo ajuda, vai buscando transformação para que você ganhe almas para Jesus. É a coisa mais importante que tem. Uns não vão ligar para o que você fala, porque eles estão ocupados. Eles vão dar valor mais no seu trabalho, na sua riqueza, na sua grandeza, nas suas coisas. Outros, né, vão querer te xingar, brigar, matar. Entende? Mas a nossa obrigação é convidar. Os convidados nem todos vão gostar de ser convidado. Uns vão vir. Outros vão falar assim, cara, eu vou lá na tua igreja lá, o pessoal lá é pior do que eu, o que eu vou fazer lá? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha fazenda, eu tenho meu sítio, eu não tenho tempo para ir na igreja. Eles vão falar isso. Né? Você já pensou, o Yumi e o Pedro, né, com aquela festona que vocês se prepararam, e cada convidado, teve uns convidados que não quiseram vir na festa deles. Pensa na decepção deles. Pastor, não sei porquê, mas não, tem uns que não quis vir. Aí, né, vou perguntar, né, você já pensou, Pedro e Yumi, né, vocês gastar o dinheiro, preparou tudo, né, aí vocês convidam um e falam assim, eu não posso ir, porque eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo. E outros falam assim, né, eu não posso ir porque eu não quero me preparar, não me interessa a festa, né? E outros até xingar eles, falam, você está pensando que eu vou me humilhar aí na festa do teu casamento, né? Quer dizer, imagina a situação, né? Aí, né, não tem jeito de voltar para trás. Vai fazer o que com o que gastou, né, Ana Paula? Então, agora olha bem, o que Jesus está falando ali? Essa festa está preparada e o Pai quer a casa cheia. Pastor Vanderlei sempre falava, não é importante encher a igreja, é importante esvaziar o inferno. É importante encher a bodas do Cordeiro de convidado. Agora, o mais importante de ir para essa festa, né, é que é um paralelo, né? Paralelo. Você imagina, né? A dimensão de alegria. A Bíblia fala lá em Lucas, né, capítulo, se eu não me engano, é o 22. 22 é uma coisa, ele fala assim, né? Felizes, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer mais do que felizes. Aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Felizes. Então, na hora que entra ali naquela bodas do Cordeiro, se você foi visto pelo dono da festa, né, e está aprovado, ali começa uma grande vitória para a tua vida. Você vai viver em outra dimensão, você vai ser igual a Jesus, tendo o mesmo corpo, mesma semelhança e fazendo as mesmas coisas que Ele. Você vai ser herdeiro de todo o universo. Tudo que Deus traz a coisa, você tem parte ali. E a Bíblia diz que na presença de Deus, os anjos têm plenitude de alegria. Imagina a alegria. Imagina. E sabe quando vai acabar? Porque aqui, né, nós podemos ter a melhor vida do mundo, mas vai acabar. E lá nós vamos ter uma vida, a Bíblia é bem clara, o que olhos humanos não viu, quer dizer, ninguém viu ainda, o que coração humano não sentiu. Então o maior prazer que você tem nessa vida, a maior alegria que você tem nessa vida, nenhum coração sentiu ainda o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí, só que Deus precisa transformar nós. Se nós não for transformados, nós não vamos entrar. Só entra nessa festa quem for transformado. Pegaram? Um dia eu falei para o Lu, né? Falei assim, ó, uma das coisas que eu ficava possesso com o Lu aqui, né? É que eu passava assim nas coisas assim e via, não custava nada. Toda vez eu ficava arrancando matinho ali. E o Lu passava 10 vezes no mesmo lugar e não arrancava aquele mato.
Eu, como pastor, eu tive que me transformar por causa do Lu. Eu tenho que aprender, todo dia eu tenho que aprender como é que o Lu pensa. O que é que tem na cabeça do Lu para mim poder amar ele e suportar. Por quê? Porque eu sou avesso dele. Nem sei se convém ele andar comigo. Mas é por quê? Porque cada um tem uma posição. Agora, tem um problema. O Lu está ferrado, porque eu sou o patrão, o líder. Pior que ele casou com a coisa, né? Agora também eu sou um pai deles, velho. E daí? Se eu for um líder frouxo, pegaram? O Lu vai fazer o que ele quer. Só que o problema não é o Lu fazer o que ele quer. O problema é se o Edson quiser fazer o que ele quer, se o Coisa quiser fazer o que ele quer. E um líder frouxo faz isso. Um líder frouxo, ele facilita mas ele abre a porta para todo mundo fazer o que quer. E aí todo mundo vai ficar falando, o nosso líder é duro, o nosso líder é ruim, o nosso líder é muito... Ele não entende o que a gente fala. Não é que ele não entende, ou ele tem uma posição, ou... Pegaram? E nisso, a gente tem que entender que o líder tem que ser assim, porque por amor de todos, às vezes eu me sacrifico, o outro se sacrifica por amor de todos. E o líder tem que começar a compreender todos. Mas você acha, o líder não é chamado porque ele é perfeito. O líder é chamado porque ele é chamado e Deus dá um trabalho para ele, uma proposta para ele. E todo lugar tem que ter líder. Todo lugar tem que ter líder. Se a tua casa não tem líder, né, com o que vira lá? Hã? Você deixa os seus filhos fazer o que eles querem? Hã? Não. Não, né? Eles fazem, mas escondido. Né? E quanto mais frouxo o pai é, mais o filho faz o que ele quer. Apesar que hoje os filhos estão mandando em casa, né? Está normal, né? Mas já pensou 10 filhos mandando em casa, cada um com sua maneira, seu ponto de vista, um falando que é 6, outro falando que é 9. Então, muitas vezes, né? Muitas vezes alguém tem que ceder, né? Suponhamos que o Juba é o prefeito, né? Eu estou olhando aqui falando, o Juba é 6, ele fala, não, é 9, pastor. Mas ele está lá na prefeitura, ele é o prefeito. Então, mesmo tendo ponto de vista, alguém vai ter que ceder por causa da unidade. Então, eu vou falar assim, ó, eu fico com o teu 9, mesmo. Pegaram? Na igreja é a mesma coisa, mesmo que você tiver com ponto de vista, quando o pastor fala, entendeu, né? Você pode estar com ponto de vista, dentro do teu ponto de vista você está certo, mas o pastor tem o ponto de vista dele, tem que ser respeitado. Pegaram? Não porque está certo ou está errado, é porque para onde nós queremos ir, ou nós concordamos, ou nós não temos nada com o reino de Deus. Por isso que Jesus falou, quando 2 ou 3 de vocês concordarem em qualquer coisa, será concordado. E hoje nós temos sorte, né, que Deus tem misericórdia dele por causa de Jesus. Antigamente, morria mesmo. Se levantava contra Moisés lá, e Moisés, o cara podia... Se você for ver no ponto de vista dos caras que se levantavam contra Moisés, sempre eles estavam certos. Por causa do ponto de vista deles. Mas sempre eles se ferraram, né? Por quê? Pegaram, gente? Então, é nisso que eu falo que nós temos que estar preparados. Eu estou mostrando aqui para vocês, na prática, o que tem que trabalhar na nossa vida. Aí você fala assim, mas todo mundo, então se nós for igual a todo mundo, nós vamos tudo para o inferno. O segredo é que nós queremos ir para o céu. Agora, existe, né, as coisas que nós temos que aproveitar nos irmãos. Os irmãos têm defeito? Tem. Dentro do teu ponto de vista. Só que a Bíblia manda? Nós termos bons olhos. Então vamos ver qual que é a vantagem, né, de cada um. Pensar mais na vantagem. Quando eu vejo um defeito no irmão, né, o que eu faço? Todo mundo é testemunha disso. Eu começo a olhar todas as vantagens dele. E dá trabalho, né? Porque para você achar coisa ruim é a coisa mais fácil do mundo.
Mas para você achar coisa boa, né? E eu aprendi isso lá no começo, porque eu tive problema com meu pai, porque meu pai, para mim, era terrível. E eu recebi uma palavra, né, de Deus, né, que eu tinha que amar meu pai, e eu falava, que jeito, que jeito, que jeito. Até que um dia eu tive uma ideia de elogiar o meu pai, né, por ele ser caminhoneiro, e eu estava comendo nas costas dele. E eu fui elogiar o meu pai, né, fui dar um abraço nele, ele me deu um empurrão, ficou com medo de mim, né? Porque o nosso relacionamento era bem áspero, né? Aí eu fui dar um abraço nele, ele ficou achando que eu estava querendo dar um judô nele, né? E depois daquele dia, eu sem querer, foi o Espírito Santo que fez aquilo, o Espírito Santo começou a falar o lado bom do meu pai, o lado positivo dele. E eu comecei a falar com meu pai. Eu falei, por que você veio me abraçar? Por que você nunca fez isso? Eu falei, não, pai, é que eu estava pensando aqui, ó. O senhor trabalha, vai viajar, sofre pra caramba na estrada, come nesses restaurantes ruins aí, tudo para ganhar dinheiro, né? E eu estou comendo na tua costa. Eu fico imaginando o sofrimento que o senhor tem para sustentar a tua família. E eu estou querendo te agradecer por isso. Querido, depois que eu fiz isso aí, o meu pai foi quebrantando, meu relacionamento com ele melhorou. E eu comecei a ver inúmeras vantagens no meu pai. Só que daí criou um problema, né? Porque eu sempre defendia minha mãe, né? Minha mãe chegou em mim e falou, só faltava essa agora, Zé. Agora você vai ficar do lado do teu pai, aí eu não vou aguentar, não sei o quê. Minha mãe ficou brava comigo, porque eu fiquei do lado do meu pai. Né? Então nós temos que trabalhar isso na igreja, trabalhar isso no nosso casamento, porque o nosso casamento é um ministério que Deus confiou para a gente. Amém, querido? Nós temos que trabalhar no nosso trabalho onde nós ganhamos dinheiro, porque lá também é um ministério que Deus confiou para a gente. Se nós não ver o nosso trabalho como ministério, nós somos as pessoas mais infelizes da face dessa terra, porque nem sempre o nosso trabalho vai ser movido por vantagem de ganhar dinheiro ou vantagem de gostar. Mas se nós ver o nosso trabalho como um ministério ao qual nós precisamos ser transformado na imagem de Jesus, para tocar esse ministério nosso, e vamos falar a verdade, aonde é que você tem um ministério mais efetivo? É na igreja ou no seu trabalho? Se você olhar o seu trabalho como um ministério de servir a Deus, o seu trabalho é muito mais efetivo para produzir para o reino de Deus do que a própria igreja. Amém, querido? E o casamento é a mesma coisa. Mesma coisa. Mas aí o que nós fazemos para poder nós sermos igreja? Aí nós vamos colocar a igreja, entende? Como o nosso principal ponto para manter ela. Então vamos dar um exemplo. Eu trabalho lá na Trovate Pneu para ganhar dinheiro, para que o ministério nada falte para ele. É diferente, né? Eu trabalho para sustentar a minha casa. Agora olha bem, eu trabalho para que o ministério, né, seja bem sustentado. Eu coloquei o ministério antes da minha casa. Isso é buscar Deus em primeiro lugar. Pegaram? E se eu trabalhar para que o ministério seja bem sustentado, esteja bem, né, esteja o meu dízimo, esteja fazendo a diferença, o que vai acontecer na minha casa? Diga comigo, as outras coisas são consequência. E por que eu vou fazer isso? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, né? Quando Deus está falando lá sobre o dízimo e oferta, qual que era o problema de Deus não estar abençoando aquele povo? É porque eles tinham abandonado a casa do Senhor. Por que ele falou, trazei todos os dízimos à casa do Senhor? Porque os caras tinham abandonado a casa do Senhor. Eles moravam em palácio e a casa do Senhor estava mal cuidada. Não é, Raquel? Você que estuda a Bíblia? É ou não é? E Deus não gostou disso. O rei Davi, ele queria fazer primeiro a casa de Deus. E isso agradou a Deus.
E Deus não deixou. Por quê? Porque Deus quer o melhor para nós. Deus tem nós em primeiro lugar, mas Ele só pode ter nós em primeiro lugar quando eu ponho Ele em primeiro. Ó, se eu ponho a Deus em primeiro lugar na minha vida, Ele põe eu também em primeiro lugar. Mas se eu pôr Deus em segundo lugar, vocês estão entendendo ou não? Deus também vai te colocar em segundo plano. É eu que determino como Deus age na minha vida. Então, por isso, querido, por isso, nós precisamos compreender essas coisas. Pastor, mas eu pago imposto, mas com o governo fazendo todas essas coisas erradas, você acha justo eu pagar imposto? Você não paga imposto por causa do governo aqui. Você paga o imposto por causa de Jesus. Jesus falou assim: dai a César o que é, e dai a Deus o que é de Deus. Então eu pago o imposto não é por causa de se é justo ou não. Eu pago o imposto por causa de Deus. Pegaram, gente? Glória a Deus. E quando não dá, eu vou colocar isso em primeiro lugar na minha vida, e vou orar, e vou buscar até conseguir. E aí, querido, para que isso? Para a hora que vir um arrebatamento eu esteja pronto, subir lá no céu. E na hora que eu chegar lá no céu, o Senhor vai chegar em mim e falou assim: como é que você conseguiu entrar aqui, ô seu ladrão? Você vai ficar mudo. Porque se você perguntar, ele vai falar assim: você não deu a César o que é de César. Né? Eu recebi isso na lata. Falaram para mim, né, que Deus falou para ele que eu era ladrão. Eu peguei e falei assim: eu não sou ladrão, nunca roubei nenhum clipe. Aí o cara pegou e falou assim: você paga imposto certinho? Eu falei: não. Eu falei: o que você é então? Aí eu falei: ladrão. Então, a gente tem que entender, é por causa do reino de Deus. Se eu pôr o reino de Deus em primeiro lugar, eu vou ter sabedoria para lidar com as coisas. Agora, se você acha que Jesus não vai arrebatar a igreja, que esse negócio que eu estou falando aqui é tudo fantasia, então você precisa ouvir mais, buscar mais de Deus, para ter suas experiências, para poder crer, para poder desejar. Esse desejo é que vai fazer você crer e deixar Deus te transformar. Entende? Porque se você estiver morto espiritualmente, você não liga para o que Deus está falando. A Bíblia fala assim, ó: tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não fala para os outros de Jesus. Né? Tem pernas, mas não vem na igreja, não vai evangelizar, não vai lá em Abatiá, não vai lá em Amélia, não vem dia de sábado aqui. Então não anda. Entende? Então, nós temos que compreender, querido, que nós precisamos estar pronto. E depois que ser arrebatado, estar limpo diante de Deus, com as vestes certas, para a hora do rei, o grande Senhor, o papai do céu, vir examinar, está tudo certo. Glória a Deus. Vamos cear? E Jesus, né? Ele falou assim que a ceia, o dia da ceia aqui, é para nós lembrar disso. Lembrar de que Ele voltará. Então Ele fez uma aliança conosco. Nós precisamos entender que essa aliança, ela não é uma aliança que foi esse ritual aqui que a certificou. Quem fez com que essa aliança fosse certa mesmo foi a cruz. Foi Jesus ir lá na cruz. Lá naquela cruz, a Bíblia fala assim: Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, né, pelo castigo que Ele sofreu, nós fomos sarados. Quando você entrega a tua vida para Jesus, entende o sacrifício daquela cruz, não tem macumba, não tem olho gordo, não tem maldição,
Não tem legalidade de pecado que pode permanecer na tua vida, porque você está clamando por um sacrifício que quita toda a tua dívida. Amém, querido? Então você tem que saber que o que nós estamos fazendo aqui é uma comemoração, uma imagem, um ato simbólico, profético, né, de agradecimento pelo que Jesus fez. A Bíblia diz, querida, assim, né, que tudo que nós estamos sofrendo é porque nós estamos pagando a conta. Já viu aquele ditado, né? O que você planta, você colhe. A conta chega. Então você vai fazendo as coisas, a conta chega. E o que Jesus fez? Ele pegou todas as nossas transgressões e levou lá naquela cruz. Ele pagou a conta. Aí lá no Novo Testamento fala assim que ele rasgou a cédula de dívida que havia contra nós. Quem aqui já pagou duplicata? Levanta a mão. Duplicata. A duplicata era diferente do boleto, né? Porque o boleto hoje ele fica registrado, né? A nota que valida ele, né? Tal. Então é mais complicado de uma pessoa ela entender o que é uma duplicata. E para você entender o que Jesus fez, a gente precisa ir lá no Velho Testamento, né? E ver aquele resgate que Boaz fez com, como é que é o nome dela? Com Ruth. Então, olha bem, para você entender, havia uma dívida. E alguém tinha que pagar aquela dívida, senão, quando alguém não pagava a dívida, o que acontecia, né? A família ia se tornar escravo do seu credor. O que acontece? Quando nós estamos devendo no tribunal celestial, aquela dívida está sendo executada. E qual que é o salário dela? Primeiro a morte. Mas até que venha a morte, enfermidade, tristeza, dor, decepção, depressão, e coisa, isso é o salário do pecado. Isso é a dívida sendo cobrada. Quem é o executor? Satanás. Entende? Então, olha bem, você imagina só, você sendo executado por uma dívida, e você não pode pagar ela, e aí você se entrega como escravo. Se entrega como escravo. Vem alguém e compra aquela duplicata. Quanto que é a dívida? 1 milhão. Eu compro ela. E você passa a duplicata para o resgatador. Foi isso que Jesus fez. Jesus falou assim: quanto que é a dívida da Suzana? E a Bíblia disse assim, que o dinheiro de alguém acabaria antes que pudesse pagar. Então, para a Suzana, era impossível ela ficar livre dessa dívida. Então, o salário era morte, mas tem tristeza, dor, decepção, tudo quanto é coisa. E Jesus chegou e falou: quanto que é a dívida? A dívida é a vida. E o sangue, a dor, a enfermidade. Jesus falou assim: eu compro. Você compra? Compro. Aí o que Jesus fez? Foi preso, humilhado, chicoteado, sentenciado, e toda a dívida da Suzana estava sendo descarregada ali em Jesus, ó. Aquela chicotada para arrancar carne, aquela ferida, tudo, porque ali estava alguém que estava comprando a sua duplicata. E se ela não pagasse, ela ia ser escrava eternamente. Ia lá para o lago de fogo. Pagar a conta para sempre. Nunca ia ficar liberta. A dívida é impagável. E aí depois que Jesus pegou a dívida, sabe o que a Bíblia fala? Ele pegou a duplicata, o Juba sabe disso. Se pegar a duplicata, coisa, e rasgar, não tem como executar mais, querido. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.
Então, o que nós estamos vendo aqui, né? Jesus resgatou nós dos nossos pecados para nos dar vida e vida em abundância, depois para nós ir morar com Ele e reinar com Ele no céu ainda. Aí, querido, depois que essa pessoa comprava aquela duplicata e rasgava ela, a pessoa que foi liberta, né, no caso da Ruth, ela falou assim: agora eu não tenho para onde ir, você me comprou, agora você vai ter que me levar também. Então Jesus te comprou, querido, e te deu liberdade. Agora Ele fala: você vem comigo ou não? E se você não for com Jesus, o que acontece? A dívida ainda, você vai continuar, né, colocando outra duplicata, entende? Na mão do diabo. Só que agora essa duplicata, ela tem um peso até maior, porque a Bíblia fala assim que Deus não poupou nem aos anjos que se rebelaram, né? Quanto mais Ele vai deixar de condenar aqueles que negaram o convite de casamento, que negaram tamanho sacrifício, tamanho... E daí? O que você quer? Vamos servir a ceia? Então, olha bem, diga comigo assim: hoje a minha ceia vai ser o símbolo que eu vou cear com Jesus na bodas do Cordeiro. Amém, querido?